Boa noite a todos, me chamo Inácio. No ano de 1991, avistei um lobisomem e dou graças a Deus por não ter sido atacado. Me disseram que ele não me atacou por ser um lobisomem de sina e idoso, mas não sei se isso procede. Naquele ano, eu havia ido passar uns meses no sítio do meu tio Roberto, na cidade de Araucária, Paraná. Meu tio e mais 2 amigos costumavam caçar aos finais de semana, e eu pedi para ir junto qualquer noite daquelas. No que meu tio perguntou se eu sabia usar uma espingarda, e eu não sabia. Então ele começou a me treinar. Quando eu já estava bom de tiro, fui com eles. Lembro que era uma noite de sábado para domingo, muito agradável. Entramos na mata às 17 horas. Andamos bastante. Não sei precisar o quanto, mas foi muito. Até que em certo ponto, meu tio e os amigos armaram as armadilhas e disseram para nos separar. Cada um foi para um lado, em pontos estratégicos. Eu peguei um rumo e fui. Até então estava tudo sob controle. Até que avistei uma moita bem alta e me abriguei ali. Estava meio silencioso. Só de vez em quando ouvíamos algum animal aqui e acolá, e mesmo assim parecia ser animal pequeno. No que percebi que meu tio e os amigos se afastaram mais ainda, pois ouvi seus passos indo para longe, mas eu me mantive ali mesmo. Não sei precisar quanto tempo depois que eu estava ali, comecei a sentir um cheiro de carniça trago pelo vento. Alguns minutos depois, o mau cheiro aumentou, e junto dele, passos lentos e pesados pareciam estar se aproximando de onde eu estava. Logo pensei ser um grande porco do mato. Fiquei todo animado, pois abriria a caçada com chave de ouro. Mas minha alegria passou no instante que percebi que os passos na verdade estavam me rodeando, como se estivesse procurando o melhor ponto ou ângulo para me atacar. Lembrei-me que meu tio me avisou que aqueles porcos eram violentos e que se eu visse um, não hesitasse em atirar, pois eles avançavam em cima. Eram piores que pitbull. Comecei a olhar para os lados. A lua estava bem grande e clara, no que ajudava minha lanterna a clarear ao redor. Fiquei preocupado, pois os passos começaram a ficar mais rápido. Quando eu mirava a lanterna para a esquerda, o animal fazia barulho à direita e vice-versa. Nesse momento, resolvi me levantar e comecei a procurar meu tio com a luz da lanterna, mas não conseguia vê-lo e nem seus amigos. Comecei a andar devagarinho, tentando voltar para o ponto de partida onde estavam as armadilhas. Nesse momento, ouvi um rosnado bem forte, a uns 10 metros de mim. Me virei rápido para trás e vi a coisa mais esquisita que já vi até hoje na minha vida toda. Era um homem que mais parecia um cachorro e um macaco. Ele devia estar começando a se transformar em lobisomem, pois ainda tinha partes do seu corpo que não tinha pelos. Era deformado, tinha braços compridos, sua boca era igual de cachorro, com dentes grandes, e suas orelhas estavam crescidas também. Eu me assustei vendo aquilo me encarando e, sem pensar, disparei a espingarda no lobisomem e ele saiu correndo. Meu tio e seus amigos, ouvindo o disparo, chegaram rápido até onde eu estava e perguntaram se eu tinha pego um porco do mato. Estava tão apavorado que só conseguia apontar para a direção que a fera correu. Eles seguiram a direção e eu fui logo atrás. Chegamos perto de umas árvores, estava tudo limpo ao redor. Eles olharam tudo e não tinha animal nenhum. Eu cheguei logo em seguida e falei somente para o meu tio. Tio, eu acho que era um lobisomem. Meu tio arregalou os olhos e perguntou se eu tinha certeza, e eu disse que sim. Então rapidamente ele chamou seus amigos e disse que tínhamos que sair da mata urgente. Assim que saímos para fora dela, meu tio contou aos amigos o que eu tinha visto. Eles pediram detalhes e eu falei como era a fera. Meu tio disse que eu tive muita sorte de não ter sido atacado. Pela cor dos olhos, que eram amarelados, era um lobisomem de sina, e esses não atacam as pessoas. Já os amigos do meu tio me disseram que deveria ser um idoso que virava bicho, e eles também não atacam mais, só terminam de cumprir a sua sina.
Eu não sei por que fui poupado, pois todo relato que ouço, ele atacou alguém. Mas dou graças a Deus por isso e rezo para nunca mais ver um lobisomem. Até hoje eu tenho pesadelos. Boa noite. Olá, me chamo Rogério. O que vou contar aqui aconteceu comigo e meus amigos num domingo à noite, ou melhor dizendo, de madrugada. Na época eu tinha 25 anos e o ano era 2001. Eu e mais 4 amigos tínhamos uma banda de rock e fazíamos pequenos shows pelas cidades vizinhas. Na época, o pai do guitarrista tinha uma perua antiga e ele quem fazia nosso transporte até os locais onde íamos tocar. Mas a perua já era muito velha e vivia quebrando. Vira e mexe, ela nos deixava na mão. No certo domingo, não me lembro da data precisa, íamos tocar num evento que seria feito numa chácara. Eram diversas bandas, seriam 2 dias. Então saímos de nossas casas por volta das 7 horas da noite. Rodamos por umas 2 horas até chegar ao local. Era uma chácara muito afastada da cidade, embrenhada no meio da mata, um lugar muito esquisito e isolado. Nós nos perdemos várias vezes até chegar. O pai do guitarrista achou muito estranho o local, mas dissemos a ele que era uma chácara exclusiva para shows e raves. Por isso era tão afastada, por causa do barulho. Por volta das 23 horas subimos ao palco e terminamos o show por volta da 1 da manhã. Recolhemos nossos instrumentos e saímos de lá 1 hora depois. Aquela estradinha que pegamos era de terra, era muito ruim, por isso vínhamos a 30 km por hora, pois havia muitos buracos para ser desviado, até que em certa altura a perua começou a perder a potência e desligou. O pai do guitarrista, que se chamava Seu Josiel, tentou de tudo para ela pegar e nada. Então descemos da perua e ficamos ali em volta, conversando sobre o que teria feito ela parar, também ajudando o Seu Josiel, que nessa hora já estava nervoso. O Cláudio, baterista, e eu havíamos bebido muito, e deu vontade de urinar, então nos afastamos um pouco e fomos mais à frente. Quando estávamos lá fazendo nossas necessidades, aquela escuridão total, começamos a ouvir os passos que vinham do mato, do lado esquerdo. Olhamos para aquela direção, mas não dava para enxergar absolutamente nada. Então continuamos lá até que ouvimos um rosnado igual de cachorro, só que muito mais alto e forte. Olhamos assustados e começamos a caminhar de volta. Só quem estava com uma lanterna era Seu Josiel, e enquanto estávamos caminhando, ouvimos os passos mais próximos de nós, e o cheiro de carniça, horrível, poluiu o ar. Eu acelerei os passos e disse para o Cláudio: Cláudio, não olha para trás e corre, porque nessa hora, juntando o rosnado que eu ouvi e esse cheiro de carniça, eu me lembrei que meu avô me contava que era uma característica de lobisomem. Eu já tinha certeza que era aquela criatura nos seguindo, pronto para nos atacar. Então comecei a correr e gritar para os outros rapazes: corram, entram na perua, é um lobisomem. O Cláudio me acompanhou na corrida, e nessa hora Seu Josiel apontou a lanterna em nossa direção e gritou: santo Deus bendito, corram, corram, entram na perua, rápido, rápido. Entramos na perua correndo, e assim que fechamos a porta, batendo com muita força, aquele ser encostou perto da janela. Foi por questão de minutos que ele não nos pegou. Seu Josiel, que já era um homem de idade, começou a passar mal, vendo aquele ser enorme do lado de fora cheirando os vidros. Era um ser muito grande, do tamanho de um jumento. A pelagem era toda negra, os olhos grandes e amarelos. Ele andava meio torto, como se tivesse as pernas quebradas. Ora andava em 4 patas, igual um cachorro, ora andava igual um ser humano. Começamos a gritar de medo, pois aquela fera batia com tanta força na lataria e nas janelas da perua, que parecia que ia entrar a qualquer momento e nos pegar. O desespero aumentou quando Seu Josiel desmaiou, pois não sabíamos o que fazer. Esperávamos que, por ele ser mais velho, saberia que atitude tomar. Enquanto isso, aquele lobisomem continuava arranhando a lataria. Podíamos ouvir seus rosnados. Ele queria nos pegar.
Então comecei a sacudir seu Josiel. Seu filho também gritava: "Acorda, pai, acorda, pelo amor de Deus, acorda!" Então seu Josiel foi voltando do desmaio, e quando viu que era mesmo lobisomem, ele se desesperou e começou a fazer a perua pegar. Entramos em total desespero, pois estávamos sozinhos ali, mas nada da perua velha querer ligar, até que um dos caras viu um farol que vinha se aproximando e falou pra gente: "Vem vindo gente aí, vem vindo gente!" Então, quando se aproximou mais, vimos que era uma van. O motorista deu luz alta nessa hora. O lobisomem correu e se escondeu no mato. A van pareou com a nossa perua e o motorista gritou: "Vocês estão bem? Precisam de ajuda? Entrem rápido na van, vamos, vamos!" Então começamos a sair da perua e praticamente pular dentro da van, morrendo de medo daquele bicho aparecer novamente. Quando estávamos saindo de lá, o motorista falou que viu um enorme animal cercando a gente, mas não sabia ao certo que bicho era e resolveu parar para nos ajudar. Contamos a ele que era um lobisomem. Ele ficou muito espantado e disse que era motorista há 20 anos e nunca tinha visto um lobisomem nas estradas. Saímos de lá tão apavorados que largamos a perua aberta. O motorista nos levou até nossas casas. No dia seguinte, seu Josiel pagou um guincho para buscar a perua. E chegando lá, senti um cheiro muito forte de carniça e urina impregnado nos bancos. Depois desse dia, paramos um pouco com a banda. Meio que ficamos traumatizados. Eu mesmo tenho pesadelos até hoje com essa fera. Infelizmente, muitos não acreditam em sua existência. Mas rezem para não ver um desses, pois acaba com o psicológico de qualquer pessoa. Boa noite. Trabalhei como peão numa fazenda chamada Solidão, localizada em Minas Gerais. Era bem distante da cidade, não havia luz elétrica, não havia vizinhos, era só mato e escuridão. Por ali o bom era a natureza, mas quando caía a noite, muitas vezes a coisa mudava de figura. A rotina era trabalhar duro durante o dia e na calmaria das noites se juntar com os demais trabalhadores para prosear e contar causos. Afinal, por lá não havia muita coisa a se fazer. Numa noite dessas que parecia estar tudo calmo e tranquilo, todos estavam tão cansados que nem a contação de causos aconteceu. Fomos dormir cedo. As galinhas foram para o puleiro. Os cachorros se deitaram embaixo dos pés de abacate. Até os gados estavam tranquilos, e uma leve brisa soprava calmamente sobre os campos de sorgo. A sede era composta de vários casarões e em volta as casinhas dos empregados. Na madrugada, começamos a ouvir alguns barulhos estranhos vindo da sede. Achamos esquisito, pois naquela noite nem o patrão estava na fazenda. Ouvimos um estouro muito alto e muito cheiro de fumaça. Então nos levantamos e saímos para fora. Vimos fogo saindo dos telhados. Os cães começaram a latir para uma certa direção. Então vimos um vulto passar rápido, fazendo ruídos estranhos e assustadores. Voltamos para dentro de nossas casinhas e ficamos olhando pelas janelas e portas entreabertas. O vulto entrou na outra parte da sede, onde ficava a cozinha. Sorte que nessa noite a cozinheira não estava lá. Aquilo começou a fazer barulhos estranhos e resmungar. Ninguém foi lá ver o que era, pois ninguém teve coragem. Quando o fogo foi avançando, todos pegaram cobertas e correram para a fazenda mais próxima dali, que aliás de próxima não tinha nada. Saíram feito loucos, descalços, rasgando o mato no peito. Mas eu e meu amigo ficamos para entender o que estava acontecendo. Foi quando vimos saindo da sede um grande animal, todo peludo. Parecia um enorme cachorro. Aquilo uivava e roncava. Os animais da fazenda, que antes estavam calmos, ficaram alvoroçados. Naquela região, passava a ronda policial apenas uma vez na noite. Então vimos quando a viatura vinha se aproximando, passando pela estradinha. Corremos em direção à porteira e praticamente pulamos na frente do carro. Pedimos ajuda e contamos o que estava acontecendo. Os policiais preguiçosos deram uma busca rápida e foram embora.
Então voltamos para dentro de casa e ficamos olhando, e vimos aquela criatura sair de trás da plantação de jurubeba. Ele havia se escondido. Aquele grande cão negro voltou para a sede e terminou de destruir tudo que havia lá dentro. Depois saiu correndo, tomando rumo ignorado. Ficamos o restante da noite em alerta, e com a chegada do dia chegou também o patrão e os trabalhadores, todos assustados. Fomos ver os estragos e era enorme e esquisito. Na cozinha havia um grande tacho de comida cheio de terra e outras coisas. Estava sobre o fogão de lenha. No depósito, sacos de ração queimados. Parte do telhado estava caído devido ao fogo. Estava tudo destruído. Então percebi que naquela noite não tinha visto um dos trabalhadores. Então o questionei e ele disse que havia ido para a cidade, para a casa de sua namorada. E voltou muito tarde, entrou no paiol e dormiu lá, pois não queria incomodar ninguém. Eu acreditei nisso e de fato ele era empregado da fazenda. Mas o patrão não acreditou e foi até a casa da namorada dele e descobriu que ele não aparecia lá fazia tempo. Dias depois de investigação, ele foi preso e confessou que foi ele quem fez aquilo, por ter tido uma desavença com o patrão. Mas quem estava lá naquela noite sabe que a história está muito estranha para ser somente isso. O que vimos era assustador. Não era um homem, e sim um lobisomem. Passamos dias contabilizando os estragos. O patrão descobriu uma tocha de pelos com sangue grudado na cerca de arame farpado, mas não havia nenhum cachorro da fazenda com ferimentos. Bom, quem viveu aquela noite sabe muito bem o que viu. Um grande mistério de uma noite para nunca mais esquecer. Boa noite. Esses foram os 3 relatos de hoje, meus amigos. Eu espero que vocês gostem. Peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem um like, comentem e compartilhem para ajudar o nosso canal a crescer. Um grande abraço a todos vocês e até terça-feira.